Louvado seja o santo Glória nome do a Senhor Deus. Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Que a paz de Cristo transporte no coração de cada um, de todos nós que aqui estamos. Nossos irmãos que nessa oportunidade não puderam estar por causa da quarentena, que estão guardando. Mas vamos neste momento juntos, irmãos, refletir na palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Eu quero convidar você, por favor, busque em tua Bíblia aí, se você puder, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o mesmo texto que lemos com a diaconisa Zoila no início deste culto. Segunda aos Coríntios, capítulo 6. A começar pelo versículo 14. Quero também, enquanto vocês encontram aí, cumprimentar nossos irmãos que estão lá em casa, na sua casa. Esta palavra está sendo gravada e será então transmitida no canal do YouTube, Palavra Sensível e Pura, e nossos irmãos poderão acompanhar desde sua casa, tá bom? Irmãos, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. Não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, ou do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Muito bem, querida igreja, podem sentar, já oramos junto com a diaconisa, intercedendo já por esse momento, por nossas vidas, para que a palavra possa ter livre curso aos nossos corações e em nossa mente. Alegria rever uma vez mais nosso irmão Ciro, que está um prazer muito grande. Irmã Isabel, que esteve fora por alguns dias também, se cuidando, né? Graças a Deus está aqui. Bom, todos vocês, que alegria. Nossos amigos e irmãos, Rodrigo, Dudu, que bênção, é sempre uma alegria quando vocês estão aqui, irmãos, que bênção. Vamos juntos, então, caminhar nesta palavra. Irmãos, queremos falar sobre isto que foi anunciado já pela diretora do culto, a diaconisa Zoila. Cuidado com quem tens aliança. Já parou para pensar que nossas vidas é repleta de alianças? A maior, a mais importante, a principal, a aliança mestra é a nossa aliança com Deus, que fizemos com Ele, de servi-lo, de amá-lo, de adorá-lo. É a aliança, irmãos, que um dia, diante de fiéis testemunhas, fizemos na presença de Deus, quando entregamos a Ele nossas vidas, quando descemos as águas batismais, assumindo um compromisso público de amar e servir ao Senhor, e servir ao seu reino, e servir também uns aos outros. Uma aliança que foi confirmada, sacramentada pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, irmãos. Mas olha só, existem muitas alianças. Para facilitar a compreensão e não ficar nenhuma dúvida, podemos chamar alianças de pactos, de contrato, de acordo, de concerto, de combinação. Mas enfim, com quem tens aliança? Nós fazemos alianças com muitas pessoas. Alianças quando nós firmamos um namoro, um casamento.
uma aliança de trabalho, uma sociedade comercial ou empresarial. Enfim, irmãos, em vários aspectos. Além da suprema aliança com Deus. Aliás, uma aliança cuja iniciativa partiu do próprio Deus para conosco. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, nesse texto que lemos, ele alerta, adverte os irmãos da cidade de Corinto que tomassem cuidado, que prestassem atenção com quem faziam aliança. Ele tomou a figura de um jugo, aquele dispositivo que coloca um animal e sobre esses dois animais e coloca sobre eles, e então um animal vai andar aparelhado com o outro e vai aprender o ofício, a arte, o trabalho do outro, do mais experiente. É por isso que lá em em Mateus capítulo 11, e o versículo 28, Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Irmãos, mas quando nós fazemos aliança com pessoas, com pessoas ou situações práticas que correspondem com as infrutuosas obras das trevas, conforme diz Paulo nesse texto, nós recebemos sobre nós um pesado e insuportável jugo, um jugo tirano, cruel, esmagador, que nos mantém debaixo dos pés, assolados. Então, querida igreja, Paulo fala: não vos associeis com as obras das trevas. Não tomai jugo desigual. É um equívoco tomarmos esse texto e aplicá-lo de maneira assim restrita ao casamento. Quase sempre, na grande maioria das vezes, quando se menciona esta palavra, logo se pensa em casamento. Olha, se você é um servo de Deus, não se case com quem não serve a Deus. Você homem, você mulher, você jovem, você rapaz, cuidado com quem se casa. Tá bem? Tá certo? É um bom conselho esse, certo? É um ótimo conselho. Cuidado onde você vai amarrar o teu burro, hein? Cuidado. Tá bem? Porém, irmãos, esse conselho da palavra de Deus, essa ordem deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Nos negócios. Você vai abrir um negócio, vou ter um sócio. Cuidado com quem terá sociedade. Cuidado. Busque sociedade com quem anda na luz. Como na luz você está. Verdade. Vou namorar. Tá bem? Você tem idade, você já tem 25 anos, está na idade de namorar, certo? Com 25 anos hoje em dia, está começando o namoro, verdade? Garotada? Então, já que você já completou 25 anos, então está na hora de começar a namorar, né, Amanda? Sim? Anitta, João, certo? Olha só. Mas cuidado. Pastor, então se é da igreja, se tem um nome no livro lá da igreja, pode namorar de olho fechado que é santo. Não vai nessa não cai nessa trampa não. Nome no livro da igreja não representa nada, só representa que você tem um nome no livro da igreja. É importante considerar a vida e o testemunho da pessoa, para pelo menos ter uma ideia, já que não somos Deus e não temos como saber. Mas pelo menos pelo testemunho, disse Jesus, você conhece a pessoa. Pelo fruto, se conhece a árvore.
O importante, mais que ter o nome no livro da igreja, é ter o nome no livro da vida do Cordeiro, irmãos, que foi morto e reviveu e vive para sempre. Amém. E virá de novo para nos buscar, para levar com ele aqueles que estão preparados. Amém. Vai fazer uma aliança de namoro? Preste atenção, cuidado, senão você vai estar engolindo baba aí de um filho das trevas, ou de uma filha das trevas. Porque namoro vai engolir baba, né? Veja só, acontece, irmãos, nós devemos estar vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele vai usar coisas, vai usar pessoas, situações, circunstâncias, vai tentar, irmãos, soprar em nossos corações suas maldades e nos afastar do Senhor, já seja pelo sentimento, já seja, irmãos, por ambições, por desejos ilícitos ou egoístas, seja o que for. Então, cuidado. Não podemos servir a Deus e a Belial, disse o apóstolo pela inspiração de Deus. Não podemos ser servos de Deus e servos do diabo ao mesmo tempo. Ou agrada um e aborrece o outro, ou agrada o outro e aborrece um. Assim é. Bom, mas partindo então, irmãos, desse ponto, eu quero convidar vocês a que dê um pulo para trás aí, não na cadeira, mas na Bíblia. Vamos para o livro de Crônicas, por favor, tá bom? Vamos comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, em nome de Jesus. Nós passaremos esses próximos 25 ou 30 minutos nesse texto aqui. Veja bem, capítulo 20, o segundo livro das Crônicas. Eu quero discorrer ao longo desse capítulo com vocês. Vou dar uma dica aí para quem está com dificuldade. Está depois do Gênesis, bom? Antes do Apocalipse. O capítulo 20 é logo depois do 19, ok? Vamos lá. Capítulo 20, versículo 1, diz assim a palavra de Deus, irmãos. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon e os que com eles outros da montanha dos Amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti,
na nossa angústia, e tu nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos quisestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Depois caminharemos mais nesse texto, mas irmãos, como foi muito claro aqui nessa leitura, o reino de Judá, que era o reino do sul, composto, irmãos, por duas tribos. Acontece, amada igreja, que este reino, neste tempo aqui, governado por Josafá, irmãos, foi o quarto rei do reino do sul, o sexto da linhagem de Davi, um homem temente a Deus, que também cometeu alguns equívocos, alguns erros, que cometeu alguns tropeços, porém, em linha geral, na balança, ele estava ainda em positivo, por assim dizer. Nesse tempo, chega aí a notícia que esses três exércitos se uniram, três povos se uniram e formaram um exército numeroso, e estavam marchando em direção ao reino do sul, ao reino de Judá, para destruí-los e tomar a terra, para afugentá-los, para expulsá-los de lá, a terra que era herança que o Senhor Deus havia dado a eles, ao seu povo, irmãos, que Deus havia jurado à semente de Abraão. Olha, escuta uma coisa, Josafá, em sua oração, ele estava seguro de uma coisa: quem nos deu essa terra foi Deus, não foi homem, não foi a força do nosso braço, mas Deus a prometeu a nós, Deus nos deu essa terra. E ele então, em sua oração, pede ao Senhor que os ajude. Irmãos, é importante termos essa consciência, essa clareza, o que é ou quais são as bênçãos que Deus nos tem dado. E precisamos clamar ao Senhor com o coração tranquilo, sabendo, irmãos, que aquilo que Deus nos dá, só Deus tira, irmãos. Só Deus. Não há exército numeroso, não há homens fortes, não há inimigos terríveis, assombrosos, que possam, irmãos, tirar de nós o que Deus nos deu, salvo se queira Deus que isso aconteça. Josafá estava bem seguro dessa verdade. Então, ele ora ao Senhor, e com ele, como diz aqui o verso 13 que lemos, todo o povo, homens, mulheres e crianças. O versículo 12, irmãos, ele faz aqui uma confissão muito interessante, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Você sabe que reconhecer nossos limites, irmãos, além de ser um gesto de humildade e admiti-la diante do Senhor, é um gesto de sabedoria, de inteligência. Porque quando tentamos com nossa própria força, o nosso braço, quando queremos, irmãos, fazer as coisas da nossa maneira, mesmo sabendo que não somos capazes, que não é possível, nós vamos dar soco em ponta de faca. É como querer moldar uma espada com ferro frio. Não é possível.
Há situações que fogem da nossa alçada, há lutas, irmãos, que são muito maiores do que nós. Há Golias, há gigantes, que se formos enfrentar em nossa própria força, não podemos contra esses gigantes. Temos que fazer como Davi, antepassado do rei Josafá. Davi disse: o Senhor me deu a força e eu lutei contra o leão e contra o urso. Assim como Deus me deu vitória contra esses animais ferozes, o Senhor também me fará prevalecer contra esse circunciso. É por isso que ele pôde olhar nos olhos do gigante e dizer assim: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos. E hoje mesmo todos saberão que há Deus em Israel. Irmãos, temos que lutar na força do Senhor nosso Deus. Tem umas coisas que são fáceis na vida, certo? Alguns probleminhas pequenos que a gente tira de letra, certo? Aí a gente ganha confiança e às vezes nos sentimos grandes e de repente nos chocamos com um baita de um inimigo. Josafá soube reconhecer: Senhor, não temos a menor chance. E ele disse mais: não sabemos nem o que fazer. Não sei o que fazer. Meu irmão, minha irmã, provavelmente todos nós, ou a maioria de nós, já chegamos num ponto como esse. Eis que aqui vos fala um que já chegou nesse ponto várias vezes, de dizer assim para Deus: Senhor, socorra-me, porque eu não sei o que fazer. Já passou por isso? Já? Já. Só eu e o Du passamos por isso. Certo, Du? Irmãos, quando não sabemos o que fazer, nós estamos num ponto ideal se nós conhecemos aquele que sabe o que fazer. E mais que isso, que pode fazer, irmãos. Então é simplesmente com o coração quebrantado, o espírito contrito, com humildade e singeleza de coração, com fé confiante em Deus, chegar diante dele e dizer: Senhor, não sei o que fazer, ajuda-me, socorra-me, Senhor. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Irmãos, que coisa tremenda, que oração. Senhor, os inimigos são maiores do que nós. Senhor, não temos chance contra eles. Deus, não sabemos o que fazer. Mas tem uma coisa, Deus: os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Irmãos, isso me leva para o Salmo 121, quando o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque Ele não dorme, Ele não cochila. Aquele que criou o céu e a terra não tosqueneja, nem dormirá o guarda de Israel. E Ele disse: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque aquele que te guarda não dorme. Na hora do desespero, às vezes buscamos fazer alianças, irmãos, ilícitas, buscar soluções que não deveríamos buscar, fazer coisas, irmãos, que não deveríamos, tentando amenizar a dor, o sofrimento, solucionar o problema, quando Deus é o nosso ajudador, é aquele, irmãos, em quem devemos confiar e para quem devemos olhar. Como disse Josafá: Senhor, não podemos, nem sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Em Ti, Senhor, em Ti. Irmãos, esse verso 13 é interessante. Eu tenho que parar aqui um pouquinho. Preciso me deter aqui um momento com vocês. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Se tiver alguma criança ou alguém com celular aí no joguinho, já guarda agora que eu vou falar com você. Não tem ninguém, né? Escaparam, hein? Peguei uma. Agora vocês vão ouvir. Olha só. Irmãos, sabe o que havia aqui? Unanimidade.
unanimidade. O coração e a fé desse povo era um só, irmãos. Não havia divisão, nem de crianças, nem de jovens, nem de mulheres, nem de homens, nem de líderes, nem de liderados, nem do pessoal que canta, nem do pessoal que opera o som, equipamentos, nem quem prega, nem quem escuta a pregação. Havia unanimidades, não havia divisão. Todos estavam perante o Senhor, movidos, irmãos, pela mesma fé e confiança, unânimes. Não como nós, crentes do século 21, irmãos, que enquanto alguns estão orando, outros estão olhando para o teto ou comendo as unhas. Enquanto alguns estão escutando a palavra, outros estão com o celular. Mas pastor, criança não pode? Você sabe que não pode, que não deve. Porque se nós ensinamos o bem para elas, elas ainda possivelmente farão o mal quando crescer. Apesar de não se desviar do caminho, como diz a palavra, mas elas vão crescer e elas vão ser tentadas a fazer o mal, e possivelmente farão. Mesmo que façam bem, mas ainda são seres humanos falhos. E se nós a ensinamos errado, então, que esperança temos? Quantos de nós, irmãos, eis aqui que vos fala que tem por experiência própria essa amarga dor, ensinamos nossos filhos com amor, com bom exemplo, com fidelidade, com dedicação, incansavelmente, e lá no futuro lamentamos e choramos, nossos filhos se esfriando, se afastando, estando dentro ou fora da igreja, mas muito longe de Deus. Então, papai e mamãe, vocês que têm criancinhas pequenas, se cuidem. Está na hora de vocês inculcarem na cabeça desses pequeninos que aqui não é lugar para eles virem para jogar, para brincar no celular durante o culto. Eles têm que aprender a reverenciar o Todo-Poderoso, em cuja presença estamos. Vocês jovens igualmente, respeitem a Deus, respeitem ao Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não sabes que Deus não se agrada de sacrifício de tolos? Havia unanimidade. Irmãos, Deus respondeu à oração de Josafá e desse povo que estava com ele unido como uma só carne, como um só. Olha só. Então veio o Espírito do Senhor ao meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benanias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Oração sincera, confiança inabalável, humildade, quebrantamento de coração, constrição de espírito, reconhecimento de suas limitações e, irmãos, unanimidade. Os homens não estavam naquele momento preocupados que tinha que pagar a conta amanhã, que trabalhar, que produzir, que ganhar, que vender. As mulheres também estavam... Não. Todos tinham lutas, todos tinham problemas particulares, pessoais, mas naquele momento todos se reuniram na presença do Todo-Poderoso. E unanimemente, irmãos, a oração deles chegou perante a face de Deus. E Deus respondeu, irmãos, e disse para eles: fiquem tranquilos, essa peleja não é vossa, mas é do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Cis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém.
não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Aleluia. Resposta de Deus. Deus responde a oração sincera, humilde, irmãos. Josafá não ficou aqui dizendo para Deus: escuta aqui, Deus, sou fiel dizimista, agora o Senhor vai ter que me abençoar. Como é que é? Não é o que se vê muito por aí. Agora o Senhor é obrigado a me abençoar. Não, Senhor, somos fracos e não podemos fazer nada, mas olhamos para Ti, Senhor. Irmãos, olha só, é interessante que o povo, ao clamar ao Senhor com confiança e fé unânimes, recebe uma resposta tremenda. Deus até mostra para eles por onde o inimigo ia passar, ia chegar. Deus orienta eles que deviam se posicionar para a batalha, porém quem ia batalhar por eles era o próprio Deus, o próprio Senhor. Bom, olha o que acontece. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Todos. Sabe que nós vivemos numa época, irmãos, em que nós gostamos muito de cantar, de louvar a Deus, e temos que gostar, porque crente que não gosta disso está com problema de fabricação, né? Tem algum problema aí, precisa ir para a oficina de Deus. Mas não é que Deus errou na fabricação, não, né? É que o cabo saiu da esteira antes da hora, né? Saiu do forno antes de estar preparado, antes de estar assado. Agora, o que acontece, irmãos? Mas a gente gosta disso e faz, mas às vezes a gente se distrai, viaja na maionese, né? Isso é grande, irmão. Algumas pessoas, irmãos, selecionam o tipo de palavra ou de culto que lhe agrada. É uma situação perigosa, complicada. Na verdade, nós deveríamos sempre sermos um. Não importa quem esteja aqui pregando, ministrando. Se está ministrando a palavra do Senhor, devemos crer e recebê-la de todo o coração. Devemos orar ao Senhor quando estamos orando, adorar se estamos adorando. Não devemos ser seletivos, dividir cultos em pedaços que me agradem e que não me agradam, já que o culto é um todo. Cada parte é importante, porém, há uma parte, um momento que nos faz crescer. Quando ouvimos a palavra do Senhor, a palavra nos confronta, às vezes ela nos traz consolo ao coração, nos renova a esperança, nos faz enxergar o que não víamos mais. Ela abre os nossos olhos, ela nos faz ver onde pisamos. A mensagem ela nos traz aliento, consolo, paz, esperança, e às vezes nos puxa a orelha, nos confronta. Mas como precisamos disso? Agora, levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coranitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, credes nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos,
aqui a gente precisa se deter um minutinho também. Para essa batalha, para esse posicionamento de batalha, os levitas foram à frente. A parte dos levitas que cantavam, porque levitas não só cantavam, eles limpavam o templo, eles limpavam o sangue dos sacrifícios, eles preparavam o sacrifício, era todo um trabalho. Não pense que levita é só quem canta. Hoje em dia não existe mais levita. Não tem mais levita. Quem canta canta para adorar a Deus, ministério do louvor, mas não existe mais levitas. Mas olha só, os levitas hoje seria a camisa zoila, os que cuida da parte diaconal, seria a irmã Ana, a irmã Margot, recepcionista, seriam a irmã Margot que zela da igreja, que é zeladora. Esses seriam os levitas dos dias de hoje, não quem canta. Mas olha só, os cantores, irmãos, saíram adiante. E olha, a irmã Bianca saiu, né? Ele pegar ela. Cuidado. É muito sério essa parte da nossa adoração a Deus. Tem um valor tremendo, tem um valor muito grande. É por isso, irmãos, que não é porque a pessoa tem uma voz bonitinha já vai metendo aí para frente para cantar, não é assim. Ou porque o cabo é bom de guitarra, de bateria, ou manda bem no teclado, ou toca bem uma flauta ou um sax. Opa, esse vai arrebentar. Não vale de nada, não serve. É uma pedra de tropeço se não está em comunhão com o Senhor. À frente, irmãos, de todo o povo de Judá, de Jerusalém, dos exércitos do Senhor que se posicionaram ali, estavam os adoradores que adoravam a Deus por meio do canto. E eles cantavam e adoravam a majestade do Senhor. E eles estimulavam o povo dizendo: cantai, adorai, louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Então não basta cantar, não basta tocar bonito, é preciso adorar, é preciso seja um louvor à majestade santa do Senhor. E eu vou dar um salto aqui porque o nosso tempo já explodiu, né? Já esgotou. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Irmãos, acontece que Deus então pegou esses 3 exércitos. Ele pegou, irmãos, 2 grupos deles. Eles levou esses caras a lutar um contra o outro e a se destruírem uns aos outros. Eles arrebentaram com os da montanha de Seir. Acabaram com eles, dizimaram tudo. Irmãos, os moabitas e os amonitas se juntaram e era Deus impulsionando eles. Você faz ideia do poder de Deus? Quando Deus manda, o inimigo tem que obedecer. É por isso que não adianta você ficar dizendo: ah, Deus, mas isso é difícil, porque isso, porque aquilo, não, porque lá na minha empresa, não, porque lá o fulano, não, porque aquela pessoa. Deus que manda. A questão é você crer nisso. A pergunta mesmo é: você acredita mesmo de todo o coração nessa verdade? Que quando Deus manda, o inimigo obedece, o teu patrão obedece, o dono da tua empresa obedece. A questão é que você não crê nisso. Com a sua boca você diz amém, mas com o teu coração você não crê. Não, você não crê. Você fala dos lábios para fora. Porque a primeira desculpa que você dá: não, na minha empresa não dá, pastor, porque lá é difícil. E você sabe o que eu estou falando, não sabe?
E eu estou te falando porque eu vivi isso não uma, nem duas, nem três, mas muitas vezes na carne própria. E eu sei porque Deus operou maravilhas na minha vida dessa forma, irmãos. Eu já cheguei em patrão meu e falei assim: olha, eu não posso trabalhar sábado. Ele disse: não, quer trabalhar? Não. E chegou na sexta, eu fui para casa, voltei na segunda, não, vou embora. Isso foi uma, duas, muitas vezes. Só se lembra que eu não fui pastor por tempo integral bem inteiro. E eu estou usando só um exemplo, mas pensa em outras áreas da sua vida. Não, pastor, porque isso, porque aquilo, porque assim, você não crê. Você com seus lábios diz uma coisa, mas com teu coração você faz outra. Deus mandou os amonitas e os moabitas se juntarem e arrebentaram com os da montanha de Seir. Quando já tinham acabado com todos eles, agora se voltaram um contra o outro. E, sabe, tipo você pegar sua mão e... Não, só que ali era um contra o outro. E eles se dizimaram, se acabaram. Não sobrou nem um. E aí, irmãos, eles passaram dias depois recolhendo os despojos, muito ouro, muita prata, muita riqueza. E levaram para Jerusalém, para o rei de Judá. Queridos, Deus operou maravilhas na vida daquele povo, na vida de Josafá. Mas, pastor, e o tema da mensagem que o senhor anunciou? Cuidado com quem tens aliança. Você viu que até aqui a aliança deles foi com Deus. Está clarinho para vocês? Amém? Aliança com Deus. Mas, lamentavelmente, irmãos, nós vamos terminar essa mensagem com uma parte muito triste. Olha só, por favor, acompanhe comigo aí, versículo 31 em diante. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, verso 33, contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o seu coração para com Deus de seus pais. O que são isso, os altos? Irmãos, ainda havia lugares de culto a deuses pagãos, onde pessoas, mulheres e homens, que professavam fé em Deus com seus lábios, mas com sua prática faziam diferente. Ele fez muito bem aos olhos do Senhor, mas falhou feio nessa parte. Ainda havia muitos crentes que tinham aliança com Baal, com os ídolos. É claro que hoje em dia nós cristãos evangélicos não temos em casa ídolos, não nos ajoelhamos diante de um poste, diante de um Deus de pedra, de madeira, mas existem muitos ídolos dentro do nosso coração, irmãos. Muitos, não poucos. Isso é muito grave, isso é perigoso. Olha só. Ora, o resto do sucesso de Josafá, desde o primeiro até o último, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Arane, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acazia, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. Acasias era o rei das outras 10 tribos, do reino do norte, rei de Israel. Um homem perverso, pervertido, idólatra. E agora, irmão, Josafá, que experimentou a glória de Deus, que foi líder para mover a nação do sul, o reino do sul inteiro, em unanimidade adorar o Senhor e buscar a sua face, agora fez aliança com o ímpio, o perverso. Triste, não? E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho
de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Irmãos, lembra que um pouquinho atrás Deus usou o profeta para dizer a Josafá: não temas, essa peleja não é sua, mas é minha. Agora Deus usa um profeta para dizer a ele: porque você se aliou com um ímpio, eu agora vou quebrar suas obras. Terrível, não? Irmãos, não basta viver um momento de fé, viver um pico e viver pensando que aquilo vai servir para você o resto da vida. Não, é uma constante, é o dia a dia, é o ontem, hoje, amanhã e depois. Não dá para viver das glórias do passado. Josafá acabou de sair de um momento glorioso e definhou quando fez aliança com o ímpio. Construíram os navios tremendos, uma frota inteira, mas quando quiseram sair para navegar, Deus os arrebentou e afundou todos. Poderia ter tido um fim glorioso, lamentavelmente não. Cuidado, meu irmão e irmã, com quem você tem aliança. Se já fez algumas alianças das quais se arrepende, eu sinto muito, mas nós podemos daqui adiante prestar mais atenção com quem faremos aliança. Se já erramos com algumas alianças, não precisamos errar daqui para frente. Se já nos equivocamos e por isso sofremos, ok? Fazer o que dá para consertar, consertemos, porém, daqui adiante, vigilância, atenção. Porque se fizer aliança com jugo desigual, vai sofrer, vai perder, vai padecer, vai perder a bênção de Deus, vai se afastar de Deus, vai desanimar, vai se unir a um ímpio, e as suas obras serão quebradas. Mas ao contrário, se voltarmos na parte em que unanimemente se voltaram a Deus, a palavra de Deus se cumpre fielmente. Tornai para mim, pecadores, e eu tornarei para vós, diz o Senhor, irmãos. Eu tornarei para vós. Deus é bom. Arrependa-se o homem ímpio e converta-se dos seus maus caminhos, porque rico é o Senhor em misericórdia, Deus é infinito em perdoar. Irmãos, então está em nossas mãos o fazer, o decidir. Deus está sempre pronto para estender as mãos. O coração quebrantado, o espírito contrito, não rejeitará o Senhor. Quem puder colocar-se de pé, por favor, quero orar com vocês, concluir esta reflexão com essa oração. Se você entendeu a palavra, o que vai fazer a respeito? Bom, comece agora falando com Deus o que você fará a respeito. Já que a palavra, como cremos, é Deus falando conosco. Isso se constitui um diálogo, porque agora, pela oração, nós falamos